O Tribunal de Contas anunciou que 113 municípios apresentaram irregularidades. Eu vou conversar agora ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dirceu Rodolfo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Gardino. Boa tarde a você e para os telespectadores. No caso aí, presidente, quais foram os critérios usados pelo tribunal para analisar essas prefeituras, as irregularidades que foram observadas e o que pode ser feito a partir dessas irregularidades, as recomendações do tribunal a essas prefeituras? Em verdade, o Tribunal de Contas hoje está apresentando à sociedade pernambucana um panorama de como estão os portais de transparência e também os sites oficiais no que diz respeito a informações de compras e aquisições para o enfrentamento da Covid. Nós trabalhamos durante 3 semanas e batemos uma fotografia de como estão esses sites, como o critério de existir um site Covid, ou seja, um site específico, aliás, não é um site, é uma aba específica, uma seção específica Covid. Se você pode ter acesso aos dados que ali estão, não apenas você ter o site, mas você permitir que o cidadão entre lá e consiga enxergar conteúdo, se as ferramentas elas são adequadas a se chegar a esses conteúdos e se você pode exportar esses dados. Se você pode entrar, qualquer cidadão, e a partir daí extrair esses dados em qualquer tipo de formalidade. Você pode pegar com qualquer tipo de busca, ou você pode ir por PDF, qualquer formato, em qualquer formato você pode extrair esse dado e depois trabalhar ali fora. Além disso, a gente analisou também o problema do acesso à informação do próprio cidadão. Se o cidadão tem condições de solicitar informações sem grandes burocracias e se ele vai poder acompanhar essa solicitação durante o período em que estiver lá tramitando na prefeitura. E o que a gente verificou é que nessa quantidade, 113 municípios, não tem esses critérios adequadamente postos, legitimamente postos, para que você tenha a transparência passiva. E o que é isso? Para explicar ao seu telespectador. A transparência passiva é quando o gestor ele tem a obrigação de disponibilizar os dados. E a passiva é quando ele permite que alguém solicite esses dados. Então, para que você tenha uma situação adequada, o tribunal analisou mais de 8 critérios, 9 critérios, e, ao final, detectou que 113 prefeituras estão devendo uma série de requisitos. Nós vamos encaminhar alguns alertas e para que essas prefeituras ajustem os rumos. E a intenção é exatamente essa, que as prefeituras ajustem os rumos e também que a sociedade civil faça o chamado controle social e que o cidadão engajado tenha condições de saber como a sua prefeitura está mostrando os dados de gastos com a Covid. Essa análise agora é prefeitura, né? No caso do Estado, também está sendo feito? Em verdade, Cadilo, nós divulgamos Estado também. Prefeituras, Estado, a gente fez uma análise também com a mesma metodologia, os mesmos critérios que a gente foi buscar na lei da Covid, a 13979, na lei de responsabilidade fiscal, na lei de acesso à informação e outros dispositivos de lei. Mas o Estado tem uma peculiaridade que, além da gente verificar esses requisitos, a gente já vinha acompanhando os gastos, que são muitos gastos que o Estado teve de fazer, está muito premido o poder público estadual por conta da Covid, e a gente já vem ajustando os rumos. Então, de lá para cá, desde que começaram analisando o portal de transparência, e, por exemplo, teve um momento em que detectamos que o Estado não estava com todos os empenhos lá no portal de transparência. E aí a gente mandou um alerta e, automaticamente, a Secretaria de Controle Interno do Estado providenciou para que esses dados estivessem todos no portal de transparência. Então, o Estado tem a peculiaridade da gente já vir ajustando os rumos. Tanto que o resultado do Estado, no que diz respeito a essa análise, esse levantamento aparece com todos os requisitos, por assim dizer, implementados, tá certo? Agora, uma coisa são os requisitos, o ferramental para que o cidadão e para a sociedade civil tenha informação. Outra coisa é a consistência dessas informações e a completitude dessas informações. Isso o tribunal diuturnamente está analisando em processos específicos. Presidente, o tribunal já tinha feito uma advertência, né, aqui em Pernambuco sobre as chamadas OS,
sobre o dinheiro que está sendo pago, né, dizendo que já havia algum tipo de exagero. E nós estamos observando em operações que são feitas em estados, municípios, pela Polícia Federal, que um dos problemas tem sido o dinheiro público se misturar com entidades que, na realidade, são CNPJ, são privadas, nessas organizações sociais. Como é que é essa fiscalização hoje aqui no estado de Pernambuco, já que é muito dinheiro, muito recurso público também nessas organizações sociais nesse momento? Já de algum tempo o Estado optou por, preferencialmente, de uns anos para cá, aumentar os gastos através das OS com a saúde, tá certo? Então a gente sabe que tem aí 40 entidades sendo administradas por aproximadamente 10 OS, tá certo? E todos os órgãos de controle lançam um olhar de preocupação sobre isso, não tenha dúvida nenhuma. No caso do Tribunal de Contas, nós editamos o ano passado uma resolução, a número 58, de 2019. Essa resolução realmente esmiuça de forma muito profunda tudo que deve constar da prestação de contas, do portal de transparência, para que essas despesas sejam escrutinadas e analisadas, escaneadas de forma minudente. Então, a partir de então, esse ano, essa resolução já foi aplicada e nós já tivemos um primeiro panorama de a quantas está, por exemplo, a transparência dos gastos executados pelas OS. O que a gente pode dizer é que existe já algumas recomendações e algumas alertas no sentido de se ajustar muita coisa. A nossa resolução 58 tem vários requisitos que devem constar no portal de transparência, prestação de contas e tal. E o tribunal, nessa análise, que foi finalizada há pouco tempo, há poucos dias, verificou que tem muita coisa a ser ajustada, mas uma preocupação permanente do Tribunal, do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, e nós estamos, não tenho dúvida nenhuma, analisando isso de forma muito detida e com muito cuidado. O que eu posso dizer hoje é que nós temos por assim dizer, informações precisas sobre o estágio de transparência desses gastos. E a gente já está tomando as devidas providências para que isso seja ajustado de acordo com o que diz a nossa resolução, a 58, que foi editada o ano passado.